Olá, bom dia, meus amores. Dando sequência, né, ao nosso conteúdo de história, né, sobre patrimônios, tá? Na aula passada, nós estudamos alguns patrimônios existentes aqui no nosso país, tá? Ou seja, aqui no Brasil, tá, gente? E hoje nós iremos estudar aqui na página 10, tá? Do livro de História, do caderno 4, certo? Patrimônio cultural pelo mundo, né? Tem vários patrimônios existentes no mundo. Aqui ele só trouxe alguns, os mais importantes, certo, gente? Ó, não esquecendo de registrar a data de hoje, tá? Dia 25/11, como também na agendinha de vocês, certo? Patrimônio cultural pelo mundo, tá? Segundo dados da Unesco, no ano 2019 havia 1.092 bens culturais ao redor do mundo na lista de patrimônio cultural da humanidade, gente. Veja quantos, tá? São muitos, tá? Isso aqui em 2019, né? Mas creio que seja ainda essa quantidade, tá? Na sequência, vamos estudar um pouco alguns deles, especialmente os bens culturais ligados aos conhecimentos históricos, né, que você adquiriu ao longo deste ano. Gente, tem vários aqui que ele trouxe, os sítios arqueológicos na África do Sul, tá? Eu só vou mostrar, certo? Não vou adentrar aqui, ler tudo. Não, sítios arqueológicos na África do Sul, já está dizendo que fica aqui na África do Sul, certo? Existe uma área repleta de sítios arqueológicos, tá na África do Sul, certo? Aqui vem, ó, mostrando, gente, que isso aqui são os crânios, ó, tá? Crânios de hominídeos encontrados na África do Sul. Veja como é importante, né? Por isso que ele trouxe, certo? Esses sítios arqueológicos, e como ele coloca aqui, né? Que é um patrimônio cultural da humanidade, também tem relacionado, né, com os conhecimentos históricos, né? Ou seja, da história, certo? Os Mênfis e sua necrópole, né? Complexo das pirâmides de Gizé, as pirâmides aí que nós já estudamos, certo? Mênfis também, sua necrópole, então bem conhecido. Fica aí, né? O vestígio arqueológico da antiga sociedade egípcia, fica aí localizado no Egito, certo? Aí as pirâmides de Gizé, certo? Bem conhecido também, todo mundo já viu, já estudamos cada uma das pirâmides, né? No bimestre passado nós estudamos sobre o Egito, né? Então bem interessante aí, gente. Igual ou diferente vocês irão realizar, tá? Tentem lembrar para que serviu as pirâmides do Antigo Egito na época em que foram construídas. Atualmente elas não são usadas para finalidades iguais ou diferentes dos usos que tinham no passado. Então veja, aí é igual ou diferente, tem essa mesma finalidade? O que vocês acham? Certo? Então analisem, leia aí com calma, certo? Os conteúdos, tá? Ou seja, faça a leitura da página para que possa estar fazendo aí esse igual ou diferente. Aqui, gente, é a Acrópole de Atenas, tá? As chamadas Acrópolis correspondiam à parte mais alta das cidades, né, estados da Grécia Antiga, tá, gente? Bem, ó, né, isso aqui tudo nós já vimos, tenho certeza que vocês já viram também, certo? Nem que seja na televisão, nós já vimos, né? Claro que é na televisão, né, gente? Porque, assim, eu nunca fui na Grécia, né? E não sei se vocês já foram algum dia, né, na Grécia, tá? Então, tenho certeza que nós vimos pela televisão, tá? As Acrópolis aí, tá? Da Grécia Antiga, certo? A Acrópole de Atenas é atualmente a mais conhecida, veja, e estudada por pesquisadores, né? E suas ruínas são visitadas por turistas do mundo todo, né? Veja aí que até hoje, né? Ou seja, atualmente ainda há visitantes aí nas Acrópolis, né, da antiga Grécia. Gente, quem já ouviu falar em Delfos também, né, localizada aí na cidade grega, tá, de Delfos aqui, tá, gente? Tem um templo de
tem um templo dedicado ao deus Apolo, né? E um oráculo. Veja, aqui está o sítio arqueológico, né, de Delfos. É bem também conhecido aí, tá? É um marco da memória da antiguidade clássica, certo? Veja, sua construção começou no século 8, tá? Antes de Cristo, gente, seus vestígios revelam muitos aspectos da história da Grécia Antiga, como a religiosidade e a cultura daquela sociedade. Já em 1987, o local recebeu da Unesco, veja, da Unesco, né, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 1987, né, ele já estava fazendo parte aí do patrimônio, tá, cultural aí da humanidade, como vários outros, gente, tá? Não são só esses não, tem vários, certo? Se a gente for pesquisar, tem muitos patrimônios aí culturais da humanidade. São muitos mesmo, como ele coloca lá, né? Que eu já esqueci, gente. 1092 bens culturais. Veja aí a quantidade, né, de patrimônio que nós temos no mundo, certo? Aí tem esse desafio que vocês também irão realizar, gente, na página 11, certo? Realizem, leiam, certo? E respondam para que logo mais em nossa videoconferência nós possamos estar fazendo a correção do mesmo. Temos também a hora da leitura, né, que sempre tem, né, interpretação de texto, que é bom para o conhecimento de vocês, para vocês exercer a leitura e também a escrita. Então é muito bom essa hora da leitura que vem também contendo em toda a unidade do livro de vocês, certo? Vocês irão fazer a leitura do texto, né? E depois irão fazer, né, resolver, responder as questões, certo? De história aí na página 13, tá, gente? Não esqueçam, façam, leia o texto com atenção, compreensão, com calma e com atenção, tá? Isso que eu peço sempre para vocês, para que vocês não venham aí tá fazendo as atividades incorretas. Não tenham pena de escrever, leia e coloque, né, as suas observações nas respostas, certo, gente? Então aí capricha aí na resolução dessas atividades. Exclusão e inclusão, né? Como estudamos ao longo desta unidade, a sociedade brasileira é marcada pela diversidade, realmente, né, gente? Nela existem indígenas, afrodescendentes, mulheres, homens, migrantes e nativos, idosos, jovens e tanto outros exemplos aí, como é visível nós observarmos, certo? Porém, quando pensamos em toda essa diversidade, podemos nos perguntar se todos encontram marca da sua identidade na cultura, no patrimônio cultural brasileiro, certo? Veja como o nome já diz, exclusão e inclusão, né? Tem pessoas que são excluídas e pessoas que são incluídas, né? E hoje tem um tema aí bastante discutido, né, nas redes sociais, né, sobre a questão do racismo, né, aqui no Brasil. Então, é muito complicado de lidar com isso, certo? É complicado de lidar. Só que nós, seres humanos, precisamos saber respeitar, certo? Todos nós somos iguais, gente, iguais, tá? Então, não há diferença entre o negro e o branco, não há. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de saber respeitar o próximo, tá? Então, é um tema que está sendo bem discutido atualmente, né? Infelizmente, não sei se vocês assistiram aquele vídeo, né, onde um negro foi assassinado no supermercado do Carrefour, no Rio Grande do Sul. Então, é muito triste a gente ligar a nossa televisão, né, e ver uma cena dessa, né, que vem acontecendo e aconteceu aqui em nosso país, né? Vamos lá.
Será que todos os integrantes que formam a sociedade do nosso país se sentem incluídos? Veja, será que todos, gente? Não. Não, eu tenho certeza que nem todos se sentem assim, né? Incluídos, tá? Ou seja, todos os brasileiros têm suas identidades, suas manifestações culturais respeitadas e valorizadas? Também não. Infelizmente, não, né? Tem muita gente aí que é criticada, não, tem muita gente, né, do poder que não respeita, tá? Não valoriza as classes sociais também. Então é muito difícil, tá? Lidar aí com tanto a exclusão como a inclusão. Mas você fazendo a sua parte, né? Estaremos buscando um mundo melhor, né? Para todos nós, gente, né? De alguma forma, na atualidade, tudo indica que sim. Afinal de contas, a forma de se pensar sobre os marcos de memória no Brasil mudou bastante com o passar do tempo. Dessa forma, as manifestações culturais de diferentes grupos sociais que formam o nosso país têm sido cada vez mais valorizadas. Ah, ainda bem que ele colocou aqui apenas a questão das manifestações, certo? Passaram sim a ser mais valorizadas, mas em relação, gente, à sua identidade cultural, a questão de raça, né, ou seja, de cor, não é respeitada aqui em nosso país, como também a classe social, sempre tem aquela distinção, né, de classe social, por eu ser pobre você ser rico. Então é muito difícil, sim, estar lidando aí com essa diversidade aqui no país, certo? Quando o Estado brasileiro reconhece os grupos antes excluídos ou marginalizados, como mulheres, idosos, indígenas, e valoriza seus feitos, como a luta e a conquista do direito ao voto, o Estatuto do Idoso ou a delimitação de reservas indígenas, esses grupos ganham o quê? A visibilidade que todos merecem. Certo, gente, tá? Isso aqui aconteceu há muitos anos atrás, tá? A mulher tem um valor a mais do que isso aqui. Os idosos também, os indígenas também, certo? Então a mulher, diferente de antigamente, né, evoluiu muito, graças a Deus, não é isso? Então a mulher, hoje em dia, não é destinada a ficar na beira do fogão, né, como era antigamente. Não, hoje a mulher pode trabalhar, a mulher exerce sua cidadania, certo? Então, aí evoluiu também nessa questão. Ele coloca essa questão aí de valorização, de respeito, né, aí que ele trouxe, certo? Assim, o governo reconhece as lutas e conquistas desses grupos antes excluídos e insere suas narrativas na memória oficial do país. A partir de então, essas memórias passam a fazer parte do nosso patrimônio cultural brasileiro e da construção da identidade nacional. Veja aí, né, ó. Isso aqui foi uma homenagem, né, aí aos idosos, aos indígenas e às mulheres, né, com essa evolução aí, né, valorização, certo? Desses pontos aí que ele trouxe, né, da valorização e do respeito ao próximo, certo? Aí tem essas atividades aqui também, gente, usa o que aprendeu, tá? Na página 15, certo? 16 e 17. Vocês também irão realizar, tá, essas atividades, tá? Na videoconferência de logo mais, eu irei tirar uma questão dessas para que possa tá, a gente fazendo nosso primeiro trabalhozinho, tá? Mas eu irei discutir com vocês pessoalmente, ou seja, ao vivo, né, em nossa videoconferência, sobre qual é melhor de a gente colocar, né, para que seja o nosso trabalhozinho, o nosso primeiro trabalho de história, tá certo? Então, vocês também irão realizar essa atividade aqui, finalizando, né, a primeira unidade do caderno 4 de história, e na próxima aula nós damos sequência, né, a unidade 8, certo? No conteúdo de história, certo? Então, eu espero que todos
leia um conteúdo fácil do patrimônio, né? Sobre essa distinção aí, exclusão e inclusão, né? Que é um tema que está sendo bastante discutido hoje em dia aqui no Brasil, certo? Essa inclusão, os pontos que ele trouxe, né? Não foi em relação ao racismo, foi em relação a outros pontos aí, tá? Mas é bom a gente citar, é bom a gente reconhecer, é bom a gente entender, né, esse processo aí que vem acontecendo aqui no nosso país, tá certo? Então, espero que todos realizem a atividade, né, e até logo mais a nossa videoconferência para que nós possamos estar aí debatendo, né, e sanando qualquer dúvida que tenha ficado do conteúdo, tá certo? Abraço e até logo mais.